O Zé, que está aqui, o nosso convidado, ele foi quem me apresentou a alimentação viva. Eu conheci a alimentação viva através do Zé. Faz um ano e meio, através do YouTube, eu conheci o Zé e depois participei de um grupo do WhatsApp dele, onde ele dá orientações sobre como começar na alimentação viva. E aí, agora em dezembro, nós fomos lá na Casa Viva, na casa dele, passar lá uma semana fazendo lá o processo que ele oferece, que é o 7 dias lá de Zetox. Ele é um cara bem experiente na alimentação viva, já faz isso há um bom tempo, uns 20 e tantos anos já. Para nós é muito especial ter ele aqui com a gente. 28 anos. 28, isso aí. Se quiser começar, Zé, esteja... Tá. Boa noite para todos. Eu assisti aquela live de vocês, né, e eu quero lembrar uma coisa para todo mundo aí que se apaixona pela biogenia, né? A biogenia, ela não é reconhecida pelas academias como nada. Uhum. Certo? Então, não há um reconhecimento nas academias de que a biogenia seja alguma coisa. Até mesmo aonde eu aprendi, já não estão usando mais, né? E dizem que não é reconhecida cientificamente e tal. E eu perguntei à pessoa se ela acreditava em Deus. E eles disseram que sim. Eu falei, mas como? Também não é reconhecido cientificamente que existe Deus e nós temos várias religiões em função de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, foi por volta dos anos 2000, a Fundação Dr. Soleil criou lá um grupo de pesquisadores e tal e classificou os alimentos de acordo com a sua vitalidade. Não pelo olhar da nutrição, mas pelo olhar de vitalidade, quanta coisa e tal. Então, eles denominaram aqueles 4 nomes, biogênico, bioativo, bioestático, biocida, né? E isso, eu mesmo no início não dava importância muito para essa classificação nem nada, tal, não achava que fazia sentido, tal. Mas depois, com o tempo passando, eu fui vendo que biogenia, né, é um termo muito bom, é uma ciência, né, em que nós não vamos nos preocupar com cálcio, ferro, magnésio, mas sim com a vitalidade do troço. Então, ela não é reconhecida cientificamente. Então, nós falamos muito, a biogenia é isso, mas para muitas pessoas, não, isso não tem valor científico. Então, e não vai ter tão cedo. Não vai ter tão cedo. Então, é uma coisa que nós que estamos sendo multiplicadores de alimentação viva, nós que, ao narrarmos a nossa experiência, narramos com paixão, porque nós somos prova do benefício que causou para a gente e tal, mas só que esse afinco em falar, ele pode tomar um balde de água fria, porque as pessoas vão vir sempre com essas conversas que não é reconhecido cientificamente, onde é que está escrito isso e tal, e por aí vai, né? Então, a biogenia é quase, para mim, como se fosse uma religião, uma fé que eu adotei, porque eu acho que pela ciência não reconhece, mas pela fé, acreditar que a simplicidade da vida está aí na cara da gente e a gente complica. Nós complicamos muito a vida da gente, principalmente, né? Houve um tempo aí em que os sanitaristas discutiam se era mais interessante você cuidar do terreno biológico da pessoa ou se você ficava deixando a pessoa adoecer e aí o que foi? Ouvir, tá, e você ficar combatendo medicamentosamente, tal. Então, essa turma, né, que defendia que o terreno biológico nosso tem que estar alcalino, que aí você fica isento de julgamento, perdeu, porque, né, não se vende remédio, não tem dinheiro para pesquisa o tempo todo, que seria uma pesquisa simples, olha, tem que manter a alcalinidade. E já desde 1937, a academia recebeu informações disso, né, foi um alemão que fez
cara é ganhador de Nobel, tal, ele fez lá uma comprovação de que o organismo alcalino não pega doenças, né? Doenças viróticas, bacterianas, por aí vai. Então, não é reconhecido pela Academia Biogenia. Então, nós temos que estar preparados e preparar as pessoas que vão desacreditar da gente o tempo todo. Mesmo você apresentando resultados maravilhosos da tua saúde, dos teus filhos, não vai ser acreditado porque tem um outro detalhe que eu acho que eu não percebi vocês falarem na live, que é, né, essa desvitalização que os alimentos sofrem pelo cozimento, pela refrigeração. Eles perdem todo o contato que aquele alimento poderia nos dar em relação ao planeta, essa conexão. A grande coisa que eu gosto da biogenia é a conexão que ela dá com você, com o planeta, e você consigo mesmo. Por isso, muita coisa começa a ficar esquisita, muita coisa perde valor. Então, a biogenia, ela vai defender a alcalinidade do ser humano, né? Quando você tem lá uma batata, uma cenoura com a sua integridade, ali existem moléculas de silício, né, com toda a informação que aquela cenoura traz para a gente, desde que a primeira cenoura apareceu nesse planeta, ela mostrando para a gente como é que ela faz fotossíntese, como é que ela bebe água, como é que ela lida com ar, tal. Todo esse contato, toda a fórmula que ela tem de extrair da mãe o seu sustento e o seu progresso. Quando nossa inteligência resolve tacar fogo nisso, na PUC, lá no Rio, tem o biochip, o chip da vida, né? Essa molécula de silício, que é esse chip, ele fica protegido por uma molécula de água. Essa água rompe a 36 graus, que coincidentemente é a temperatura interna do nosso corpo. Então, quando eu como uma coisa viva, a água estruturada que protege essa molécula de silício, ela se rompe, o silício fica oferecido, bate nos nossos neurônios vão ler toda a informação que tem ali, toda essa fofoca de como é que ela pega o sol, como é que ela vê a água, tudo isso, né? Então, eu acho que só isso, para mim, já resumiria alguma explicação para fazer alguma pessoa querer entrar no alimento vivo. É como se... Eu sou pai, muitos aqui são pai, eu acho que nenhum pai ia querer botar um filho na furada. Jogar um filho no planeta, jogar um filho no planeta, em que o sol te mata, que o mosquito te mata, que tudo te mata, e tudo te mata, e tarará, eu mato, cara. Então, esse contato pleno nosso com a natureza, esse distanciamento nosso com a natureza, arremate a gente também ao contato ilusório de nós mesmos. Nós perdemos o contato com a gente mesmo porque a gente perdeu o contato com a mãe, certo? E, além disso, toda vez que você cozinhar um alimento, por exemplo, todo o amido que existe no alimento, quando é cozido, ele se transforma em acrilamida, uma substância tóxica, nociva, que cria uma dependência química comparado à cocaína. Então, por isso que quando você começa a falar de alimento vivo para as pessoas, você pode observar que quando você fala isso, os olhinhos da pessoa murcha, porque ela, sabe, 90% da comida dela é cozida. Os 10% de comida animal, tal, que seriam os biostáticos e biocidas. Então, nós temos que ter isso em mente. Você vai entrar na biogenia, não vai ter muito respaldo na sua... Eu costumo dizer que nós enfrentamos 3 problemas para entrar na alimentação viva. O primeiro problema é essa relação viciosa nossa com o alimento. Então, você consigo mesmo. O segundo problema é você com sua família. E o terceiro problema é o mundo, né? Porque tudo é contra. Então, você sabe que está entrando no caminho da porta estreita. Embora traga resultados maravilhosos, mas tem esses desconfortos, né? Quase que uma cisão entre seu laço familiar, porque você, sabe, e é onde muitas pessoas às vezes cedem e vão
e vão procurar várias desculpas, vários argumentos para não entrar na alimentação viva. Mas, por isso que essa observação de como vai a minha relação com esses alimentos é o primeiro passo a seguir. Você vê que quando vocês começaram lá naquele grupo, o que é o primeiro grupo? Primeira semana, ficar de fruta até meio-dia. Você faz esse passo, se você fica de fruta até meio-dia, você vai vendo como é que você pode ter problema de ansiedade, tristeza, irritação, raiva, tudo isso junto, tal, porque são as abstinências que o sal, os açúcares, os amidos cozidos, o animal e o quente produzem na gente. Então, quando a gente for falar do nosso sucesso, quando a gente tem que deixar bem claro para a pessoa se é isso mesmo que ela quer, se ela está disposta a enfrentar isso tudo, porque, sabe, porque se tudo que a gente dá no universo volta para a gente, eu não posso dar uma informação que vai causar constrangimentos na pessoa, que esse constrangimento volta para mim. Então, a gente tem que avisar. Olha, isso aqui é a porta estreita. A partir do momento que você conhece a biogenia, não essas coisinhas que tem aí pela internet, em que bota na geladeira, que não sei o que. Então, e tem vários outros detalhes minuciosos que a gente tem que observar quando vai entrar na questão da alimentação viva, né? Mas uma coisa que eu ressalto, com 1 ano e meio, vocês dois já estão num ponto muito, muito, muito bom, né? Mas estão os 3 fazendo junto. A família está fazendo junto. A sua família, lógico que eu sei da história, você teve que desvincular do grande laço familiar, que normalmente eles não entendem isso, né? Para uma mãe, para um pai, o filho não queria mais a comida que ela dá com tanto carinho, com tanto amor, e aí ele está dizendo que aquela comida faz doença, isso é um nó na cabeça dos pais. É um nó na cabeça dos pais. Saber que, sabe, que a diabetes, a hipertensão, o tiroidismo, tudo foi causado pela minha comida que eu dava para meus filhos. Isso deve ser um troço muito marcante. Por isso que é uma negação muito grande das pessoas aceitarem a alimentação viva. Eu pego muitas pessoas doentes, né, que passam os detox e tal, e vão para casa, tem que continuar no vivo, mas não conseguem, porque os pais não aceitam, se recusam a fazer isso. Eu já vi casos extremos disso, e em todo canto tem. Lógico, a gente não pode subestimar a força do amor, o amor do pai e mãe, a gente tem que arrumar um jeito de elaborar isso, de ser elegante para mostrar que no momento não, tal, por aí vai, né? Mas eu parabenizo aí a disposição do casal, pelo menos então, essa questão também. Bom, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, que eu vou entrar em outras partes agora, que são delicadas nesse sentido também. Alô? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Mas essa simplicidade e todas essas nuances que envolvem a biogenia, né? Envolvem você abraçar essa forma de ver o mundo, esse estilo de vida, como você coloca, como quase que como uma religião, a gente vê, acho que mais como um estilo de vida, assim, uma escolha real que você faz, mesmo sabendo que você entrando nesse mundo vai ter todos esses percalços, esses altos e baixos, essas coisas que você vai enfrentar, você escolher esse estilo de vida porque ele faz sentido para você, né? A outra live a gente estava mais comentando outros assuntos e aí caminhou-se para falar sobre a biogenia, né? Porque está todo mundo também curioso. A gente começou a falar, a postar algumas coisas aqui no Instagram do sítio e a mostrar que o nosso dia a dia, a nossa vivência é em cima da alimentação biogênica e desse viver na biogenia, né? Então, nesse buscar a maior conexão com o próprio ser. Acho que é por aí o caminho, né? Maior, assim, a expansão de consciência que a biogenia trouxe para nós, que me faz principalmente querer continuar nesse caminho, né? Nesse estilo de vida que a gente está vivendo. Tem uma pergunta, Zé. Eu vou
falar aqui, aí você pode responder para mim. Comer só frutas na parte da manhã não aumenta a glicemia? Quem já é pré-diabético? Se você comer fruta e depois uma tapioca, comer uma batata doce, um ovo mexido, vai subir tua diabetes, a culpa é da fruta. Certo? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava com um troço para falar aqui, essa pergunta vem encaixar bem. Uhum. É muito amplo esse negócio da biogenia. Eu lembro a vocês que em 97 eu comecei com isso, lá na Escola Nacional de Saúde Pública, lá dentro da Fiocruz, dentro do Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro. E 97, quando deu 2008, né, porque nós estamos dentro da Escola de Saúde Pública, onde é dada todas as diretrizes de saúde para o Brasil e tal, e não tinha tido nenhum sucesso, nenhuma aceitação disso. Agora, vamos tentar ver, vamos raciocinar um pouco o terreno que nós estamos pisando. A biogenia, ela vai ter os horários, né, ela vai ter a classificação dos alimentos, biogênico, bioativo, biostático, biocida, vai ter a questão dos horários, de 4 da manhã a meio-dia, limpeza, então tem que ser frutas e sementes germinadas, de meio-dia às 8 horas da digestão e de 8 até às 4 não se comer nada e tal. Eu pergunto a você assim, o que dá progresso para um país? O que faz um país, uma economia de um país crescer? É uma coisinha chamada consumo. É o consumo que alimenta isso. Então, vamos lá que o Ministério da Saúde fizesse, a partir de hoje, o Ministério da Saúde recomenda que pela manhã comam só frutas e tal. Né? Ou que ele falasse, comam só biogênico e bioativo. Ia ser um escândalo, porque como é que iam ficar as milhares de padarias que tem por aí, lanchonetes, açougues, vários comércios que comercializam dores para a gente. A longo prazo, isso seria um benefício, mas a curto prazo poderia ser um caos, né? Isso se todos adotassem, né? Se viesse Jesus Cristo aqui e falasse, senhores, vão comer isso e tal. Então, o grande enfrentamento que você vai ter é isso, porque ela não é uma jogada comercial. Se você quiser ser um cara de sucesso no alimento vivo, você tem que fazer várias concessões. Sabe, você vai ter que deixar de ser radical, porque radical é ir na raiz, né? E o pessoal tem um... Então você vai ter que começar a fazer concessões. Vai tentar na geladeira, minha casa é fria e tal. Não, sabe? É uma proposta de mudança de paradigma muito grande. E imagina o lobby da bancada rural para se apoiar um negócio desse, né? Eu não estou nem falando assim por questões ambientais, estou falando por questões, por isso que eu digo, Zé Tox é ecologia e meio ambiente, né? Isso para a gente cuidar da gente. Então, se eu vou para as redes sociais querendo divulgar muito a biogenia com a sua santidade, eu posso começar a ser visto, né, como persona não grata. Isso já aconteceu comigo. Então é o seguinte, eu vi no teu relato você falando de que vocês estavam doentes, né? Aí procuraram a ayurvédica, aí tal, e aquelas complicações, aquele troço todo. Eu digo o seguinte, eu não tenho nada contra as medicinas. Medicina alopática, medicina homeopática, medicina integrativa. Cada um faça o que quiser do seu troço, às vezes tem resultado, às vezes não tem e tal. Mas uma coisa que a gente percebe é que todas essas medicinas elas estão intrinsecamente ligadas ao sistema produtivo. Se você pega uma doença e chega no seu médico, ele fala, isso aí tem um pouquinho de estresse, olha, toma aqui um atestado. Passa 3 meses numa praia, então, esse médico daqui a pouco é descredenciado, porque, sabe, é um troço muito sutil isso. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando nós estivermos contando a nossa história, nós deixarmos bem claro isso, olha, a minha história foi assim, eu me cuidava com um médico com medicina tal, né? E essas medicinas todas, por estarem comprometidas com um sistema produtivo,
E normalmente é uma pessoa cuidando da sua doença. A biogenia dá oportunidade para nós cuidarmos da nossa saúde. Agora, voltando lá coisa do rapaz, da pessoa que perguntou o negócio da glicemia, que são algumas perguntas muito certas. As frutas só vão ser não recomendadas na diabetes tipo 1. Se uma pessoa tem diabetes tipo 1, realmente a fruta não cai bem. Eu já tive vários exemplos de pessoas aqui, e aí eu tenho que fazer o suco verde com batata e atum, fazer com maçã, tal. Entendeu? Isso é o único detalhe. Se a pessoa tem diabetes tipo 1, ela tem que pode fazer o suco verde até sem maçã. Né? Espremendo mato, arruma um outro troço. Mas, certo? As pessoas que fizeram comigo, que fazem comigo até meio-dia, só de fruta, não tem problema nenhum de subir a glicemia nem nada. Mas aí que tem que entrar junto aquele procedimento que a gente recomenda, que é o enema. Né? Porque quando você começar a comer mais frutas, a limpeza no seu organismo aumenta muito e a eliminação dessas impurezas não acontece porque a sujeira que está lá dentro do estômago não vai sair e fazer bolo fecal, ela vai ficar circulando em você e a circulação passa, vai te dar furúnculo, espinha, coceira, mancha na pele, enjoo, tal. Então, tem que entrar também com a irrigação intestinal, que é o enema, que é outra coisa super polêmica. Tudo que eu estou falando para vocês, aonde eu aprendi isso tudo, já não estão fazendo mais. E não estão mais adotando essa nomenclatura. Enema só médico pode fazer, tudo bem. A pressão da academia é muito grande para isso. Porque a liberdade de um povo, né, a maior arma que possa existir num confronto é informação. Quanto mais informação você tiver, mais você fica liberto. E a biogenia é uma informação preciosa que a gente tem que ter. É uma informação preciosa que eu tenho que pegar essa informação, transformar ela em conhecimento, aplicar, e depois ela vira sabedoria em mim. Então, não há esse problema de você comer só frutas até meio-dia e a tua glicemia aumentar. Vai depender do que você vai comer depois do meio-dia. Né? Se você voltar... A comida animal é mais alimentadora da diabetes do que o próprio açúcar. Então, porque não tem vida, não tem informação. Chega um ponto, quando você, como eu, 28 anos de biogenia, que você tem que se conformar. Eu percebi que eu acordei um dia e eu descobri que eu estava morando num hospício. Porque nós estamos num mundo de doido, gente. Um mundo de doido. Dependência química é a tese que eu defendo, que nós comemos por dependência química, né? Por causa dessa desvalorização dos alimentos, dessa transformação nas suas substâncias em outras. Sabe? Nós somos dependentes químicos. E todo dependente químico, na Organização Mundial de Saúde, dependência química é tratada por estar no capítulo de doenças mentais. Então, se eu sou dependente químico de um arroz, se eu não consigo largar um arroz durante uma semana, eu sou dependente químico. Automaticamente eu estou sofrendo das minhas faculdades mentais, porque eu não consigo mais me controlar. Então, é esse teste que até o meio-dia só de frutas a gente começa a ver. Porque se você tem uma alimentação normal e vai partir para ficar de frutas até meio-dia, você vai sentir ansiedade, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai sentir irritação, que são emoções que foram submersas dentro de nós por essas comidas. Mais alguma coisa? O Mário Santos perguntou sobre o enemas, para limpar o colo. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o enemas? É para ele ou acho que... Já acabou entrando no assunto junto, você né? acabou entrando no assunto antes. O enema, você vê, quando você come uma comida biogênica ou bioativa, quando você come uma comida biogênica, bioativa, que a molécula de silício está lá, e quando bate
no seu organismo, né? Essa molécula faz a identificação do que tem ali, aí o processo da digestão funciona direitinho, né? Ele fica com essa água estruturada, com a molécula de silício, com toda a informação que tem, as fibras são empurradas, fazem o bolo fecal e sai. Então, o processo da digestão é assim, né? Comida entra, é espremido, tudo lá, e sai as fezes, que é o bolo fecal e tal. Agora, quando você come uma coisa que já está sem essa informação, sem essa molécula de silício, o teu organismo não sabe o que fazer com aquilo. E ele passa a trabalhar até no modo de defesa, porque está sendo agredido. Ele não sabe o que fazer com aquilo e guarda aquilo para ver depois. Só que depois a gente vai comer de novo. E até os 35 anos, o corpo vai dando conta disso. Depois, já era. Pode reparar que a maioria da incidência das doenças maiores em mulheres, homens, começa dos 35 anos. Então, quando você começa a fazer essa desintoxicação, começa a comer vivo, a turma ganha recuperação na limpeza. Só que aquela sujeira que estão lá entranhada nos intestinos, ela não vai sair, fazer bolo fecal e sair. Você tem que botar o enema para ir tirando. Água pura. O enema é com água pura. 2 litros de água. Para quê? Para amolecer, porque esses amidos cozidos, com 36 graus da temperatura do nosso corpo, eles plastificam, eles viram plástico. E aí encamisam as paredes do intestino. Então, mesmo que você coma bem, o organismo não vai pegar, porque está lá tudo encamisado. Então, quando você começa a fazer o enema, você vai tirando esse lixo velho e vai vindo sensações incríveis e por aí. Eu faço enema, vamos botar aí, há 25 anos, porque logo assim no início eu tinha maior resistência contra o enema. Muito. Eu falava que não. Eu lembro que eu perguntei assim para quem me falou que eu tinha que fazer enema, mas não tem perigo de eu ficar apaixonado? Aí a pessoa falou, tem, pelo efeito. E realmente. Então, né, 28 anos que eu faço enema e não vejo até hoje nenhum malefício. Porque vai tirar as bactérias boas. Gente, se você pega uma pessoa, com qualquer tipo, uma pessoa que tem uma refeição, que coma cozido, que coma industrializado, que coma animal, vai ser muito difícil ela ter bactérias boas ali dentro. Certo? E outra coisa, aonde aquele cocô fica ali agarrado, que o enema vai tirar, eu duvido que ali tem alguém do bem morando ali. Né? Então, mas ao fato de você estar comendo vivo, você estar comendo fruta, você estar comendo germinado, há uma alcalinização do teu organismo que os probióticos surgem de dentro de si mesmo. A família Bifidobactéria, várias outras bactérias do bem começam a surgir. Outra coisa que dizem com o enema é que não é um procedimento natural. Não é. Não é um procedimento natural, porque a comida que nós comemos também não era natural. Então, né, é um recurso que a gente vai dar para consertar isso. Né? Tem isso, eu vou ficar com a bunda viciada. Não nada de viciar. Você pode viciar numa sensação boa que dá, mas quando você fizer um enema e tiver a curiosidade de botar o narizinho ali perto, às vezes nem precisa botar perto, no banheiro todo você sente o que estava dentro de você. E aí você começa a entender como é que se formam os processos de doença. Mais alguma coisa? Eu vi ali que teve quem perguntou se a quantidade de enemas por semana, por mês. Aí alguém perguntou também ali 2 litros de uma vez e a melhor maneira de fazer e se é seguro fazer todos os dias. Olha, depende da situação. Tem muita gente que passa sábado e domingo comendo feijoada, pizza, segunda-feira eu vou fazer um enema. Sabe? Isso eu não recomendo. Eu recomendo você fazer o enema junto com a alimentação viva, pelo menos até meio-dia. Porque não adianta você limpar e sujar, limpar e sujar, limpar e sujar. O corpo não é bobo, ele vai te dar uma lição, ele vai te aprontar um. Aí vai dizer, o enema não presta. Então, por isso que eu digo, passe uma semana comendo fruta até meio-dia, se sabe fazer um suco verde, bota e vai. Aí você vai perceber
você vai começar a sentir umas tonteiras, uns enjoos por causa disso, porque aquele lixo que soltou está entrando na tua circulação. Então, tem que fazer o enema e tirar. Agora, a quantidade, se você pegar uma pessoa que está com uma crise brava de alguma doença, que é causada por acidificação, quanto mais enema você fizer, melhor. Eu vou dizer uma coisa. Tudo que eu falo, eu experimentei em mim. Eu já passei, eu fiz uma desintoxicação aí, lá na Bahia, que eram 2 detox juntos, né? 7 dias e depois mais 7 dias. Então, eu fiz um teste. Eu passei esses 15 dias fazendo 3 enemas por dia. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. 6 horas da manhã, 6 horas da... E não vi nenhum contratempo. E eu pensava que não ia sair mais sujeira, e, pelo amor de Deus, sai muita sujeira. Porque nós não sujamos só pela boca, né? Nós temos 5 sentidos que nos alimentam. Então, eu posso ouvir besteira que vai me causar reações, eu vou produzir algum veneno, porque o hipotálamo nosso gera uma química para cada emoção que eu tenho. Então, eu posso estar comendo 100% vivo, mas se eu sou invejoso, se eu falo mal dos outros, se eu cobiço a mulher do próximo, se eu sou egoísta, tal, essas atitudes me contaminam também, me sujam também, meus pensamentos me sujam. O ar que eu respiro das cidades me suja, a água que eu bebo me suja, várias coisas me sujam. Então, não pense que vai chegar aqui e vai fazer... Eu digo para vocês, se vocês fizerem 100 enemas, você ainda vai ver que sai muita sujeira de lá. Então, você entendendo todo esse processo que a gente está falando da biogenia e você mesmo, né, determinar quantos enemas você vai fazer, quantos você não vai fazer, é que é o ideal, porque assim, é como eu estou te falando, na biogenia não é para ter clientelismo, certo? Não é para você cuidar de ninguém. Eu não cuido da doença de ninguém, quem faz isso é médico. Eu cuido da pessoa que me procura querendo mudar um hábito e tem dificuldade. E aí, com a minha experiência de dependência química, a gente vai trabalhar aquele sujeito como fosse um dependente químico. O que ele vai comer dentro do vivo, vai deixar de comer, não tem, é com ele mesmo. O que se recomenda que se coma no alimento vivo é você germinar, é comer uma coisa de cada vez. Você germina lá um grão de bico, aí você enche a tua mão de grão de bico e come. Só aquilo ali. Isso seria o ideal de uma alimentação viva. Mas a glutonaria instalada dentro da gente é tão grande que a gente tem que fazer prato, tem que ter receita. Aí tem que fazer aquelas comidas com 10, 15, 20 coisas. Eu já caí nessa armadilha. Também nisso começava com isso. Meio desconfortável, mas aí até que, sabe... É por isso que cada vez você vai ficando mais solitário, mais isolado, porque, sabe, as pessoas não querem comprar uma receita dessa. As pessoas querem comprar um troço bonito, que sai bonito na foto, com a mesa arrumadinha, com tudo bonitinho, os talheres no lugar. As pessoas não querem saber, elas querem isso, elas não querem a humildade, a simplicidade, encher a mão com a semente para um canto para comer. Isso seria o ideal biogênico. O suprassumo da biogenia seria ter esse entendimento, fazer uma refeição por dia, comer uma coisa só. Se for misturar mais alguma coisa, no máximo mais 2. Né? Um prato seu tem que ter 3 coisas. Vamos lá. Um grão de bico, um alho poró e uma cenourinha ralada. Pronto. Isso é uma refeição perfeitamente viva, no melhor que você possa falar. E você comer ela em silêncio, mastigando bem até que... Eu acho que você não consegue comer uma mão se você for comendo assim. Essa é a simplicidade da alimentação viva. As receitas elaboradas, que nem eu vinha fazendo no Lisetox para dar um norte e tal, isso aí está acabando. Né? É que eu fico com peninha na hora que as pessoas estão lá no Lisetox querem fazer comida, eu acabo fazendo, mas está acabando, sabe? Nós temos que buscar a radicalidade do troço, sabe? Porque senão acaba... As pessoas querendo viver de lasanha de berinjela, de farofa, de arroz à grega, e, sabe? O negócio é a santidade do negócio. Mais alguma? Isso é bem pontual aqui também. A gente sentiu isso, mesmo com a alimentação viva, essa questão dos excessos, né? De querer fazer e
receitas, de querer fazer bastante coisa, comer um monte de coisa e, né, e ter resultados não tão legais. É, E a gente viveu isso na pele lá no começo também, e agora, recentemente, voltando, né, do Zetox, a gente viveu isso de novo. Então, estamos fazendo esse caminho também, que a gente já tinha fortificado por um tempo, dessa simplicidade, da semente de mais uma coisa, ou no máximo outra, um tempero, né? Quanto mais simples, pois é, melhor. são os vícios enraizados na gente. A gente quer acessar memórias afetivas, memórias celulares de companhia dos pais e por aí vai. Agora, assim, eu acho que é uma liberdade tão grande você encher a mão da sementinha, sentar no canto comigo. É uma liberdade tão grande. Ah, mas eu gosto de cozinhar. Às vezes a gente não gosta de cozinhar, a gente gosta de aplauso, né? Botar uma comida para alguém, a pessoa, ai, que delícia, não sei o quê, me dá receita, babá, babá. Então, assim, ao meu ver, houve uma banalização, porque o que separa o veneno do remédio é a dose. Muita comida viva adoece. Eu tenho exemplo, dentro da história do alimento vivo, nós temos personagens marcantes que estão pagando hoje esse erro. Né? Estão doentes, mas não vão para a mídia falar. Adoeceram com essa forma de comer. Você vai comer uma refeição viva, então você bota lá uma lasanha de berinjela, uma salada, um molho de salada, uma farofa, tudo no mesmo prato. Então, e cada um dessas receitas, com 5, 6, 7 coisas. Então, cara, não foi respeitado isso. É lógico que o olhar filosófico, o olhar religioso é diferente do olhar científico. Então, aquele negócio. E o olhar científico vinculado a instituições, eles são obrigados a te empurrar com mercadorias. Porque tem que esgotar, tem que circular a mercadoria, tem que se fazer recolhimento de imposto, tem que, sabe? Então vai ser muito difícil alguém abraçar. Olha que eu tive 2 anos, fui convidado pela 2ª Secretaria aqui do Congresso Nacional, fiquei 2 anos lá fazendo, né? Eu já tinha essa ciência, não tinha nenhuma viagem de que ia botar isso. Pelo contrário, fiquei lá descontraído, estava sem nada para fazer. E lá eu percebi que os nossos legisladores são os caras que mais suicidas são em relação ao que come e que vive. Eu fazia, e muitos iam lá comer minha comida, conversava, não sei o que e tal. Tinha eventos, eu fazia lá um monte. Eu demonstrei alimentos vivos dentro da sua maior beleza, mas não anda um passo. Porque o tipo de vida das pessoas, essa ciência de que isso dá um baquezinho na economia, é um troço muito subversivo a comida viva. É um troço muito subversivo. E ela é muito perigosa. Principalmente, né? Porque você pode passar aí 5, 6 anos comendo vivo, estando com a saúde perfeita. Se você passar num lugar, der uma topada, ralar o joelho, tá vendo? Essa comida aí não dá sustância, por aí vai. Mas é muito simples a alimentação viva, é um troço muito simples, alimentação viva, com esse olhar biogênico. Porque agora, o que eu vejo de workshop, palestra de alimentação viva, e que você não vê porra nenhuma de alimentação viva ali, sabe? Uma misturada de coisas. E o linguajar, né? Pega-se o linguajar da nutrição e traz para o alimento vivo. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade, porque como é que, se você escolhe a biogenia, e depois, para você divulgar a biogenia, você vai fazer uma faculdade de nutrição. Eu tive esse problema lá na Fiocruz. Eu já estava há bastante tempo, aí me chamaram e falaram, Zé, você já sabe tudo, você é um dos melhores, mas por que você não estuda na medicina, faz um cursinho de sabe? Eu teria que ter um diploma, eu teria que estudar algum tempo um troço que não me interessa em nada,
para poder falar bem da comida. Sabe, é um troço insensato, porque a biogenia, na sua realidade, não tem nada a ver com nutrição. Se eu digo que a, a biogenia é a vitalidade que eu tenho que buscar, e a vitalidade é uma palavra só, por que eu tenho que saber onde é que tem cálcio, onde tem ferro? Né? Toda uma indústria, toda uma parafernália de consumo não pode ser abandonada, e o alimento vivo vai trazer isso. Porque quantas pessoas que eu já passei nesses 28 anos deixaram de tomar 3, 4, 5 remédios por dia? Quantas, cara? Quantas? Então, assim, é um baque na indústria. Isso aí pode não ser visto com bons olhos. Mais algum? O Mário Santos perguntou referente às frutas, quando comer frutas, comer um só tipo também e a quantidade? Seria o ideal. Olha só, nós estamos tão viciados ao outro dizer o que é que eu tenho que comer, porque a gente perdeu esse contato com a gente mesmo. Você tem um instinto alimentar, cada um de nós. Eu recomendo que coma uma fruta por vez. Mistura, porque se você come muita fruta, daqui a pouco você começa com gases. Ah, não, isso me dá gases e tal. Então, você come. Você comprou uma melancia, come ela, vai comendo ela o dia todo. Não, outra coisa, não tem que ter hora de almoço, não existe hora de almoço. A hora de almoço é um troço mais idiota que possa existir. É aquele negócio, né? Porque numa linha de produção, um corta, o outro amarra, o outro dá um nó, um outro embala, o outro bota a etiqueta. Se cada um fosse com meia hora com o seu instinto humano, acabou a produção. Ia ter que ter um sistema diferenciado. Então, bota todo mundo para comer na mesma hora. Mas cafezinho deixa eles tomarem, que é para eles trabalhar mais e ficar ligadão. Então. Entendeu? Então, é um troço muito bom. Uma coisa que essas frutas que você pode comer, a fruta mais fresca que você tiver para comer. Você pode passar um dia inteiro só comendo banana, um dia inteiro só comendo melancia, um dia inteiro. Lógico que esses processos viciosos existentes nas nossas células vão chiar, vão reclamar, sabe? Mas aí você, sabendo que você não quer ser taxado de doente mental, você vai fazer um esforço sobre-humano para isso. Agora, qual a quantidade de frutas? Se você não. Tem que observar se quem for comer é você ou o ego. Porque o ego, na hora que está comendo, ele já está lá, o corpo já deu o sinal que está satisfeito. Não, eu vou comer mais um pouquinho, que é para não sentir fome mais tarde, sabe? Ele traz esse pensamento de viver fora do agora, que é um troço muito importante para a gente. A minha abordagem, a minha tratamento é um tratamento de dependência química. Eu consigo ajudar as pessoas se elas aceitarem isso, pelo menos enquanto estão comigo. Agora, tem um detalhe, né? As pessoas que estão aqui escutando, que estão querendo se estimular para fazer alimento vivo, ou por causa de algum problema de saúde e tal, as escolas hipocráticas, elas tinham a primeira coisa que eles ensinavam para os seus alunos é que quando uma pessoa estivesse próximo deles, querendo atingir uma cura, porque está com alguma doença, que a primeira pergunta que a gente teria que fazer para essa pessoa é se ela estaria disposta a largar o que adoeceu. E nós não associamos que nossas doenças vêm do que a gente come, do que a gente respira, do que a gente passa no corpo, os protetores solares, os repelentes. Tudo isso são agressões ao nosso organismo. Então, a pessoa está querendo entrar no alimento vivo? Tá. Porque, eu estou com diabetes, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então, tá. O que as pessoas querem é continuar comendo as suas coisas e tomar um suco milagroso que vai resolver tudo. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Ou é ou não é. Certo? Então, esse trabalho da reforma íntima, da reforma moral da pessoa, é muito, muito associado com a questão da troca da sua alimentação.
Mais algum? Não. A Maria BS mandou assim, que sou muito magra, não posso comer 100%, talvez faltou uma palavra aqui, estou cheia de dor aqui. Não como leite e queijo há anos, mas não consigo largar o pão. Para quem pratica Ó, atividade física, não compromete? não, pelo contrário, você vai correr até mais, você vai ficar mais. Agora, essa que falou aí que é muito magra e tal, não consegue, isso para mim é desculpa de viciado, com todo respeito. O pão, esse pãozinho que a gente come, que é a acrilamida pura, que faz os inchaços e tal. Uma coisa que acontece muito é as pessoas têm medo de emagrecer. As pessoas pensam que gordura é saúde. Eu tenho 1,98 m. Eu estou um pouco gordo, eu estou com 75 quilos. Mas o meu peso ideal é 70. E já cheguei até 66 quilos, com 1,98 m. E é só você. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: Zé, você falando de saúde, com essa cara de doente. E eu respondia para a pessoa assim: se você disser que eu sou bonito, eu vou dizer que são seus olhos. Você me chamando de doente, eu não sei nem o que eu falo para você, certo? Então, a questão do viciado é isso. Ele vai defender a sua droga a qualquer custo. Ele vai arrumar sempre uma desculpa. O problema que eu vou perguntar para essa pessoa é se ela não consegue parar de comer pão ou se ela não quer. Porque se ela botar no coraçãozinho dela, eu não quero mais isso, ela para de comer. Mas enquanto a pessoa quer, ela vai continuar comendo. Ela pode disfarçar, e aí se está magrinha, se não está com aquele buchinho, vai continuando. Até a hora que chegar a dar um problema sério. Aparecer a diabetes, aparecer outra coisa, principalmente a hipertensão, porque o pão é uma das maiores, né, diariamente, é uma droga que a gente usa diariamente. E você não come o pão puro. Você passa lá uma manteiga, bota um ovo dentro e por aí vai. Né? Mas essa questão do pão, se pergunte se você não consegue, porque se você não consegue parar, nessa frase está diagnosticado a dependência química. Se você está botando ao externo uma coisa que interfere na sua vontade, isso é dependência química, isso é doença mental. É um troço muito triste da gente falar, da gente escutar, mas é uma realidade. Eu não jogo para a torcida. Eu não quero ser simpático a todo mundo, eu quero ser verdadeiro. Na hora que eu parou e pensei, realmente, eu não parei de comer pão, porque eu não quero, isso é gostoso para caramba, porque se fosse ruim, às vezes coisas ruins a gente não para de comer. Entendeu? Então dá mais um pãozinho quentinho, a manteiga, blá, blá, que maravilha. Eu, quando comia 10, 15. Depois da minha larica, na época dos tempos, era 10, 15 pãozinhos, cara, e enquanto não estava enfaixado, não parava de comer, era um troço impressionante. Era que nem a cachaça. Eu não sei se vocês sabem aí que eu tenho, no passado, há 30 anos atrás, eu tomava 3, 4 garrafas de cachaça por dia, cheirava 5, 10 gramas de cocaína, fumava maconha, fumava cigarro. Então. E, ao largar essas drogas, quando atingi minha sobriedade, justamente lá na Fiocruz, tal, eu conheci o Alimento Vivo, depois de já estar uns anos sóbrio, uns 4, 5 anos sóbrio, eu conheci a Alimentação Viva, e aí eu percebi, eu fiquei apaixonado, mas eu não conseguia largar o pão, eu não conseguia largar nada, e aí eu comecei a fazer essa associação com a dependência química, e foi aí que eu consegui atingir meu clímax com a Alimentação Viva. Mas se você não quiser comer o negócio, você não come. Mas enquanto você está querendo, você pode inventar uns trocinhos, você vê que a sua mente vai sempre criar uma desculpa. Agora, se você acordar de manhã e falar assim, hoje eu não vou comer pão, você não vai comer pão. Não, agora não. Aí vai vir a vontade, você não. Aí você vai começar a observar
que você vai ter crises de ansiedade, você vai ter uma tristeza, e aí você vai, tá vendo? Eu não posso ficar sem pão, que eu fico assim. E aí você continua nisso para sempre, até a hora que não der mais para mexer. Respondi as duas perguntas ou foi... Nossa, que aula, tá? Tá super. Tá O Mário perguntou se não compromete quem faz atividade física. Não, pelo contrário, bicho. Pelo contrário. Todas as experiências com esportistas que a gente teve, o rendimento é muito maior. Porque você comendo vivo, você não tem noção como é que você... Olha o que acontece sempre. Você corria 10 quilômetros por dia. Aí você começa a comer vivo. Você vai correr os 10 quilômetros, vai correr mais 10 e vai querer correr mais. Só que aí no dia seguinte você fica cheio de dor no corpo, porque os músculos estão acostumados com outro ritmo. Então você tem que fazer uns alongamentos, umas coisas assim, mas não tem problema nenhum. Pelo contrário, você fica com a energia conectada muito maior, né? Um outro detalhe, né? Nós vamos entrar para a alimentação viva, biogênica, a gente tem que lembrar que nos convenceram que nós somos uma máquina, né? Em que eu vou andar 10 quilômetros, eu tenho que encher o tanque. Andei 10 quilômetros, tenho que botar energia. Sabe de que a energia vem da comida. E isso agora aqui é muito importante. A energia... eu vou comer isso para me dar energia, tal. Então, quando eu ficava noites acordado cheirando cocaína, eu estava com energia? Não, eu estava drogado. É isso que uma carne faz, é isso que um arroz faz, o feijão, os cozidos, tá? São substâncias. Estou te falando, o amido cozido é acrilamida. E aí você toma aquele negócio, você tá uma explosão, o corpo brigando com aquele lixo, te dá uma energia, porque o corpo, e aí você anda. Mas isso, com determinado tempo, já é um problema muito sério. O ambiente em que moramos vai propiciar muito mais alimento para a gente do que a comida que eu vá comer. Vamos tentar fazer uma viagem aqui, vamos usar a mente aí. Imagina um aquário transparente, cheio d'água. Aí você pega aquela buchinha de lavar louça, seja ela vegetal, seja ela de plástico, joga dentro desse aquário. Ela vai descendo lentamente, e ela vai ficar boiando ali. Ela não vai nem no fundo, nem vai ficar em cima, ela fica ali pelo meio. Essa água é o nosso redor. E a esponja somos nós, né? A esponja está com água dentro dela, está com água ao redor dela. Nós estamos mergulhados num mar de energia. Meus chakras são conectados com o planeta por fios invisíveis, que eu me energizo com isso. Na hora que eu tomo algum biostático ou biocida, eu desconecto disso. Vou dar um exemplo. Quando se vai fazer exame de sangue, tem que ir em jejum. Porque se você tomar um café com leite, pão com manteiga, o teu organismo encara como intrusos, como um ataque. Ele já produz 11 mil leucócitos e tal, então fica difícil dar um diagnóstico que você comeu. Então, se sabe que o café com leite, pão com manteiga, são um troço bom para comer. É porque se na hora que você vai fazer o exame de sangue não vai para comer, que vai constatar o negócio, então é isso. E independente disso, na hora que você passa um desodorante, na hora que você passa um perfume, na hora que você passa um hidratante, na hora que você passa qualquer biocida que você passa no seu corpo, né, porque não é só botar na boca, não. Qualquer coisa que você passa vai causar essas reações de defesa no organismo, tira essa conexão com o planeta e você vai ter fome, quer comer, está sem energia, estou fraco. Então, são coisas mais profundas que tem que ver. A atividade física, só essa recomendação, começou a comer vivo, na hora que for fazer atividade física, dá aquela alongadazinha maior, porque você vai ver
que você vai ter uma oxigenação melhor, vai estar tudo melhor. Até hoje eu não vi ninguém. Agora, o que acontece muito é que as pessoas estão acostumadas a fazer atividade física drogado, né? Por comida animal, por bioestado de biocida, e aí depois, quando não está comendo aquilo, fica, ai, estou sem ânimo, não quero isso e tal. E aí é diferente, né? Mas não tem... Pelo contrário, você quer ter mais rendimento no teu atletismo, agora, também que atividade física seja essa. Se você ir para a porra de uma academia, ficar com aquele barulho, com fone no ouvido e de tênis e tal, eu não recomendo essa atividade física, não. Atividade física é contato com a natureza. Andar descalço na beira da praia, nadar, subir morro, sabe, caminhadas e tal. Essa atividade física é infindável se você parar. Agora, você ir para a porra de uma academia, ficar lá malhando, e toma isotônico. Então, isso é suicídio. Isso é suicídio. Um ambiente fechado, com ar-condicionado. Então, atividade física se faz na natureza. E aí você vai ver que muita gente também tem as atividades, já estão viciados em atividade física, porque quando você... É uma forma de se produzir endorfinas também, é você fazendo atividade física. E aí você não tem as endorfinas naturais, porque quando você come a comida viva, com a molécula de silício integral, que ela bate nos neurônios do teu intestino, antes dos neurônios lerem o que está escrito ali, eles produzem endorfina, dopamina, serotonina, todos os hormônios que equilibram o humor. Então, muita gente que é desportista nato, aqueles dias, 3 horas de treino por dia e tal, começa a comer vivo, perde o tesão por essa corrida, porque ele começa a ter substâncias que a corrida proporcionava, naturalmente sem nada. Então, vai dando essa mudança que a pessoa acha meio esquisita, né? Mas não tem problema nenhum a atividade. Pelo contrário, assim que eu comecei no Alimento Vivo, que eu estava bem magro, eu falei, olha, vai fazer atividade física, tem que fazer. Vai pegar uma enxada, vai varrer uma casa, vai lavar uma louça, vai fazer atividade física. Certo? Não, porque as recomendações nas academias para a atividade física é para fazer uma modelagem, é para aumentar isso aqui, é para aumentar aquilo ali, sabe? É um troço diferente do que a gente encara. Mais alguma? A Suzana perguntou se você faz detox para as pessoas aí na sua casa. Não sei se essa pergunta é para nós ou é para o Zé, mas enfim. E se tem como esse modelo de biogenia coletivamente? Conhece alguma experiência? Acho que essas perguntas se complementam, né? Mas nós, é? aqui no nosso sítio, a gente não proporciona ainda, né, nenhuma experiência, nem nada. O Zé, lá em Brasília, ele tem a Semana de Detox, que é coletiva, né? Uma experiência que você vai, né? Pode ser que tem como fazer sozinho e tem como fazer em grupo, se quiser também, essa experiência de uma semana vivendo e experimentando, por assim dizer, conhecendo mais a biogenia. Seria... Essa experiência do detox é um pontapé inicial para uma pessoa que está com ânsia de começar logo, né? Agora, eu faço aqui em casa, 4 vezes faço no Ceará, 2 vezes faço na Bahia, 2 vezes faço em São Paulo. Aí no Instagram tem toda essa agenda minha aí espalhada pelo Brasil. Mas independente disso, se eu tiver aqui em casa, alguém me ligar querendo fazer, pode ir individualmente também, não tem problema. Beleza. A Noeli comentou que a nutrição acha difícil elaborar uma dieta sem pão. Realmente. Como é que é? A Noeli comentou que a nutrição já acha difícil fazer uma dieta sem pão. A nutrição ou a nutricionista? Porque vai ver, ela é viciada em pão também, né? Pode ser. Olha, eu escutei uma frase muito inteligente. Uma frase não, um pensamento de um filósofo aí que eu não sei quem é que... Ele diz assim, que é muito difícil você ter êxito e informar para uma pessoa que ela está indo por um caminho errado, se esse caminho errado está diretamente ligado à sua sobrevivência. Então, como é que você vai falar para uma nutricionista que o que ela aprendeu lá na faculdade, durante 4 anos... Olha, eu tenho muitos nutricionistas que passam comigo e uns desesperados, que não conseguem resultado com as pessoas.
Não, resultados assim que eu digo, né? A nutrição foi fundada em 1986. Os médicos, né, lavaram a mão e falaram, bota essas pessoas, treinou lá umas pessoas para falar a respeito disso, tá? E toda essa história de, né, proteína, carboidrato, gordura e tal, e bom para isso, bom para aquilo, bom para isso, bom para aquilo. Tal. Então, essa diversidade, aí depois entra agora essa história dos suplementos, que são outros venenos. A suplementação é um veneno, é um biocida, ela vai... Vocês mesmos foram testemunhas disso, vocês tomaram o suplemento, na hora você se sente bem, mas depois... Depois é isso. Então, a nutricionista que diz que não dá para viver sem pão, ela não tem ciência que ela está falando para você. Você não consegue viver sem aclamida. E tem outro detalhe também, mais sensível, é porque quem é que deu o primeiro pãozinho para mim? Quem é que me deu pãozinho com todo carinho, com todo charme? Então, eu recupero, quando eu como algumas comidas, eu trago a minha memória afetiva, certo? Então, eu fico querendo repetir aquilo. Então, o pão é um veneno muito grande. Embora seja uma coisa sagrada, papai, e nos fizeram acreditar nisso, mas só que o pão que Jesus comia lá não é o pão que a gente come aqui hoje, né? Cheio de bromatos. É porque o alimento vivo, a semente, se você pega... Não adianta você comer semente sem germinar. Não adianta você comer semente cozida, não adianta você comer semente gelada, não adianta, ela tem que ser germinada, que é para o princípio da vida começar, né? A semente está lá quietinha, sob efeito de hormônios inibidores de crescimento, você bota na água, esses hormônios são desativados, o hormônio do crescimento entra em ação, o RNA manda uma corrente elétrica para o DNA, fala, agora começou a vida, aí começa lá, né, a subir, os engenheiros começam a ver onde bate o sol para captar a luz do sol, os engenheiros hidráulicos, onde vai ter a água, meteorologista, em que cidade do planeta está para ver o ar, tá? Geólogos, para ver como é que você vai lidar com a Terra. Então, toda essa inteligência passa para a gente. Quando eu como alguma coisa que eu dispensei essa inteligência, eu não sou inteligente. Ou eu sou burro ou eu sou viciado. Porque a magia está na germinação. A germinação é a vida, é o infinito. Você tem uma ideia de que o pessoal diz, né, que você pode abrir uma maçã, você abre uma maçã e você conta, olha, aqui tem 10 sementes. Mas se você sabe que dentro de uma maçã tem 10 sementes. Mas você nunca vai conseguir contar quantas maçãs vão ter aquela... Uma semente, quantas maçãs tem. Se você planta aquela maçã, ela vai dar um árvore que vai ficar dando maçã o tempo todo, que vai dar semente, que vai dar outra. Então, a alimentação viva é mexer com o infinito. Você está no infinito, porque ele não para nunca. A vida desperta, ela vai progredindo, crescendo cada vez mais. E isso acontece na gente quando comemos germinado nas nossas células. As nossas células vão recebendo essas informações a nível atômico e a gente vai ficando cada vez conectado mais. Outro dia, uma moça desses grupos que eu abro aí me ligou desesperada. Seu Zé, eu quero parar com isso agora. A minha família está querendo me internar, porque eu não posso mais escutar um passarinho que eu fico encantado. Eu vou conversando com as flores. A mulher estava desesperada, que ela achava que estava ficando maluca. Né? E a família achando que ela estava maluca, porque essa conexão vem, aflora uma sensibilidade em você. Não é que o alimento vivo amplia os sentidos, não amplia nada. Ele simplesmente tirou o veneno, você tirou o veneno que te agredia e a sua normalidade vem disso. Assim, eu não acredito que o alimento vivo traga expansão da consciência. Existem algumas frases da modernidade que a gente tem que tomar um cuidado muito grande de pensar. A consciência, eu como consciência, eu tenho que me lembrar que hoje eu estou encarnado na matéria. A minha consciência está lá em outro canto, eu estou sobre os grilhões, sobre a corrente pesada da matéria. A minha consciência, assim que eu me ver livre da matéria, ela vai estar lá sempre. Esse negócio de alegar que... eu conheço gente que faz alimento vivo que não vale porra nenhuma, sabe?
que usa ainda do alimento vivo para ficar rico, para ficar milionário, para ficar não sei o quê, mas, sabe? A consciência é consciência. Nós temos que viver essa materialidade, entender o que nós estamos fazendo aqui e se lembrar de uma coisa muito importante. Nós temos duas correntes de interpretação disso, né? Nós temos as correntes reencarnacionistas, que dizem que assim que a gente morre, né, feito lá o balanço, tal, a gente vê os nossos erros, tal, e depois volta para consertando e assim vai. Essa continuidade, essa nos dá a oportunidade de refazer nossos equívocos. E a outra corrente é que assim que nós vamos morrer e aí vamos ficar dormindo para esperar o juízo final. Então, o que essas duas têm em comum? É onde eu tenho que... As duas estão em comum nos dizendo que a vida não acaba com a morte. Então, se a gente começar a internalizar isso dentro da gente, sair dessa visão materialista, né, que vou aproveitar a vida, é curta mesmo. A vida não é curta, a vida é eterna, é infinita. Não vai acabar nunca a vida. Né? Agora, como eu posso fazer, passar essa passagem, essa escola ou essa prisão, alguma discussão aí pelos grupos, saber se aqui é uma escola ou se aqui é uma prisão. Pode ser uma prisão, escola, não importa. Mas a oportunidade que nós temos que lembrar isso, sabe? Nós, lá no Conselho de Nicéia, quando tiraram lá todos os textos remetiam à reencarnação, porque os caras botavam aqueles cristãos por leão, botavam os cristãos lá para gladiador, renega Jesus, aí os caras não renegavam, porque eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo da morte. E aí como é que a gente vai acabar com isso? Então pegaram-se todos os textos, porque até o século VI, parece, o século III, não sei, então, a igreja era reencarnacionista. E aí, a partir disso aí, Constantino tirou essa questão da reencarnação, porque um povo com medo da morte é um povo facilmente dominado. Se você não tem medo da morte, não vão te dominar. Isso é um detalhe muito importante, né? Por isso que eu digo assim que às vezes a biogenia vista com respeito da religiosidade, não vista como religião, mas eu a respeitar, por exemplo, na minha cozinha viva, se eu vou para uma meditação, eu faço silêncio. Se eu vou para aula de yoga, eu faço silêncio. Se eu vou para a minha fé, eu faço silêncio. Na minha cozinha, eu não faço silêncio, eu não trago. A minha cozinha a cozinha nossa do Vivo vai passar a ser um altar de respeito à natureza, de respeito à Mãe Terra, de respeito ao Pai Celestial. Agradecer a oportunidade de estar aqui aproveitando esse planeta maravilhoso, as pessoas maravilhosas que tem por aí, mesmo os espíritos de porco que tem por aí, mas tudo está dentro de um contexto muito grande, muito maior. Que essa compreensão, essa conexão com essa ideia, a Alimentação Viva consegue dar. Por isso que eu acho que o mais importante que a Alimentação Viva dá é uma conexão, uma coisa chamada conexão. E só depois de algum tempo vocês começam a perceber isso. Mais alguma coisa? Bacana. Eu acho que por hoje já estamos aí com uma hora e pouquinho já. Foi bastante coisa, já é suficiente aí para o pessoal que está conhecendo. O Zé dorme cedo, gosta de descansar e já entregou muita coisa para nós. Quem ficou com dúvida sobre as questões específicas do detox do Zé, pode entrar em contato com ele lá no particular, falar com ele. E aí ele responde vocês diretamente, fica mais fácil. E quem tiver dúvidas pode ir perguntando também para nós ou para o Zé, que a gente vai respondendo no privado, que fica mais tranquilo. A recomendação, quer começar a fazer alimentação viva, conheça-te a ti mesmo. Como eu não vou estar presente, fica até meio-dia só de fruta. Vê se você conseguiu ficar 7 dias até meio-dia só de fruta. Já é o primeiro passo. E aí você vai ver como é que vai mexer em suas emoções. Mas o primeiro passo seria esse. Mas a gente acompanha isso em grupos aí. Isso vai chamando a gente também, a gente vai orientando. Quando tem grupo que começar algum grupo do Zé,
que pode participar. A gente vai divulgando aqui pela página do sítio. O Zé Talks também a gente vai divulgando aqui também pela página do sítio para quem quiser fazer. E futuramente, é claro que a gente espera um dia trazer o Zé aqui para o Sítio Vivo Colibri, né? Óbvio, para fazer essa vivência aqui, oferecer isso aqui também. Mas isso é um outro capítulo, né? Acho que foi uma aula super, hiper, mega válida, né? De conhecimento, assim, só agradecer a disponibilidade do Zé, né? De ter participado aqui com a gente. E de todo mundo que está assistindo aí, que ficou com a gente até agora, que está curioso ainda, né, com esse tema, e acompanha aí as postagens aqui da página do sítio também, que tem alguma coisa que eu já comecei a falar ali sobre os horários, sobre muita informação perguntada aqui, tem acho que alguma informação na página, e a gente pretende também seguir falando sobre isso por aqui, as nossas, né, a gente vai contar com a orientação do Zé sempre, né? Isso é ótimo. Então, a gente vai continuar compartilhando como que está sendo para nós estar vivendo essa experiência biogênica por aqui. É isso aí. Gratidão, Zé. Obrigado aí pelo teu tempo, tua disponibilidade. Valeu. Vamos dormir. Vamos descansar. Boa noite, gente. Valeu. Faz aqui.